Bora falar do Cruz Azul. Chegou o momento do Flamengo, quem sabe, hein? Esse bicampeonato. Chegou o momento do Flamengo estrear nesse Intercontinental e agora é com o time mexicano, Cruz Azul. Chega junto, amigos rubro-negros, vamos falar aqui sobre esse adversário do Flamengo, lembrando que o jogo é num horário diferente, né, cara? E com isso, então, a nossa live pré-jogo, obviamente, né, sempre 1 hora antes. Então, a bola rola às 2 horas da tarde, no clima do almoço, cara. Vamos almoçar juntos, 1 hora da tarde, começará a nossa live e eu aguardo você aqui pra gente, com as escalações oficiais, né, nas mãos, vai ser ainda melhor pra gente ter esse debate sobre as equipes que irão a campo. Vamos passar aqui pelo... A gente fez o parte 1, né, que eu falei bastante sobre a situação, maior fragilidade, na minha opinião, defensiva, né, do Cruz Azul. Nessa parte 2, o Felipe Luiz até contribui pra nossa parte 2. Tem uma aspa importante dele, né, uma avaliação do técnico Felipe Luiz, e eu acho que a gente tem que incrementar com uma outra situação, que passa por logística e condição física, tá bom? Seguinte, rapaziada, é contraditório, mas vocês vão entender. O Flamengo, embora chegue com mais desgaste para essa partida, ele chega mais preparado do que... É engraçado isso, do que o Cruz Azul. Por que eu falo isso? Vamos lá, para começar. O Cruz Azul chega para esse duelo contra o Flamengo com cerca de mais ou menos 20 jogos a menos em 2025 do que o Flamengo, tá? O Flamengo nesse Mundial, ele está se aproximando a 80 jogos e o Cruz Azul está se aproximando a 60 jogos. A diferença, ela evidentemente, ela é considerável. Para você ter uma proporção, o Cruz Azul, por exemplo, no período de 10 de novembro, a gente está falando de um mês, tá? De 10 de novembro a 26 de novembro, nesse intervalo, o Cruz Azul, sabe quantos jogos o Cruz Azul fez? Nenhum. O Flamengo fez 4 jogos, só nessa janela, do dia 10 ao dia 16. O Cruz Azul fez jogos mais recentes agora, né? Quando ele enfrentou o Tigres, enfrentou o Guadalajara. Foram jogos mais recentes, ele acabou jogando, vamos dizer assim, com a frequência muito mais próxima àquilo que o Flamengo também faz. O Flamengo jogou pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou a decisão da Copa Libertadores, mas o histórico total. Contudo, quando a gente fala só sobre preparação para esse jogo, o Flamengo tem uma preparação melhor para esse jogo do que o Cruz Azul. O Cruz Azul vem de uma eliminação, né, que eu até trouxe para vocês no vídeo que a gente fala sobre o Cruz Azul, erros defensivos, pois aconteceu nesse jogo contra o Tigres, né, nesse duelo decisivo, aconteceu novamente, eu enfatizei. Eles fizeram esse jogo, pegaram o avião, o jogo foi fuso horário, né, na madrugada nossa aqui, foi na madrugada nossa de segunda-feira, eles lá já foram direto depois pro jogo, então a preparação, como vocês sabem, no intervalo, na janela de 24 horas, onde tem uma partida, a preparação física, ela é diferente, então por mais que eles já tenham ido, né, e também fretaram um voo, financeiramente, esse é um parênteses importante, tá? Financeiramente, o México vai conseguindo ali e algumas forças, e o Cruz Azul tá entre essas forças, né? Tem uma empresa até de cimento, né, que estampa a sua marca, é uma empresa... Os caras tiveram na janela de transferências, gastaram mais ou menos a mesma coisa que o Flamengo, tá? Se a gente fizer essa conversão, dá mais ou menos cerca de um pouco mais de 300 milhões de reais, muito parecido, né? O Abel Ferreira iria invejar o investimento do Cruz Azul, que foi um pouco mais de 300 milhões, o dele foi 700, né? Quem viu o vídeo de ontem sabe do que eu tô falando, né? Então, sabe, tem investimento, o time mexicano e tal. E aí, vamos lá. Na minha opinião, então, com isso, o Flamengo tem uma vantagem da preparação para a partida. Embora a questão física, né, do Flamengo esteja, né, mais defasada, vamos dizer assim, e tem uma prudência ali da questão psicológica. O Flamengo tá indo leve para esse jogo. O Flamengo é o atual campeão brasileiro. O Flamengo é o atual campeão da Copa Libertadores. O Flamengo vem de títulos. O Cruz Azul vem de uma eliminação, vem de uma derrota pro Tigres. Uma derrota que pesa. Certamente pro Cruz Azul pesa mais a derrota pro Tigres do que uma eventual eliminação pro Flamengo. A importância, né, de seguir, né, no Campeonato Mexicano, vencendo, Copa, né, seria muito importante. Sem sombra de dúvidas. Então eu acho que o aspecto emocional... O Flamengo vai leve para essa competição. Vai para fazer o seu melhor trabalho, mas de uma forma leve, né? Sem uma eliminação, sem uma carga pesada aí. O Felipe, vamos aproveitar aqui, quando a gente começa a falar sobre o time do Cruz Azul, diante desses cerca de 60 jogos que eles fizeram, eu acho que a gente pode citar o meio de campo como o principal ponto da equipe,
Tá? Foi uma visão até que a gente havia feito, eu até havia adiantado a vocês, né, no nosso vídeo anterior sobre a equipe. Porém, eu acho que tem uma falta de atenção da equipe, do meio de campo, para recompor. E com isso geram aqueles gols, né, que eu mostrei para vocês, com jogadas que o adversário usa a profundidade, o meio de campo demora e aí fica um espaço muito grande. Contudo, mesmo tendo esse defeito, eu acho que o meio de campo ele tem muita influência. Na verdade, ele tem total influência, até na forma negativa, né? Porque é um time que gosta de jogar, tenta controlar o jogo e tal. O Felipe Luiz, quando foi perguntado, veio falar sobre o Cruz Azul, ele disse que gosta de olhar o coletivo, né? E se ele tem um jogador em particular, ele acha que é o Lorenzo Faravelli. Foi um ex-adversário até do Felipe Luiz, dentro de campo. Independente Del Valle e Flamengo. O Faravelli era o jogador do Independente Del Valle. Aquele chato Independente Del Valle, né? Chato Independente Del Valle, que jogou com o Flamengo, fez a Recopa. Volta e meia pegava a gente na Copa Libertadores, né? Teve um jogo esquisitaço lá na casa do Independente, na altitude, enfim. Então, o Faravelli é o destaque, né? E o Felipe, e essa acabou corroborando um pouco na análise que a gente fez, ele diz que a principal força do Cruz Azul está no meio de campo. Ele havia sido perguntado por repórteres mexicanos e ele lá, usando toda a sua fluência em espanhol, respondeu isso. E aí eu trago aqui 2 cenários muito importantes, tá? Sobre o jogo, passa muito pelo meio de campo. Eu havia comentado com vocês sobre os produtos oficiais da GoCase, né? Como copos, mostrei para vocês, né? Nossa capa de celular, pô, tudo lá no site, né? Com desconto com o nosso Pão Godoy. Olha o copo que eles fizeram da Libertadores. Era esse copo que eu tava falando com vocês. já tá lá, hein? Já tá no catálogo, se você quiser conferir. Pô, a frase na frente e atrás tem o título. Irmão, link tá na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Usa o nosso cupom, tá? Godoy. E adquira aí, tem vários, né? Tem do N, tem de tudo. Mas era esse que eu tava comentando com vocês. A gente vai substituir, irmão. A gente vai e pode personalizar, tá bem? Todos os produtos oficiais do Flamengo. Link na descrição do vídeo. Nosso cupom Godoy. Dá uma conferida lá. Esse aqui é o mapa de ações do Cruz Azul contra o Guadalajara. É um jogo bom, tá? 3-2. Mas pelo lado esquerdo. O lado direito foi um pouquinho mais tímido nessa partida. Contra o Tigres, novamente, mais pelo lado esquerdo. O lado direito foi um pouquinho mais tímido. De novo, um outro jogo contra o Guadalajara, mais pelo lado esquerdo. E novamente, o lado direito foi um pouquinho mais tímido. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eles jogam, né, com os 3 zagueiros e libera os alas. Só que eles não jogam muito com os alas. Os alas, eles acabam sendo mais opção de ultrapassagem, opção para os últimos metros, fazer eventualmente cruzamento. É um time que joga bastante por dentro. Controla mais o jogo por dentro, não é um time que abre tanto. Esses caras servem mais como opções. E o lado direito, ele é bem mais tímido que o lado esquerdo, tá? Então, assim, só para corroborar um pouquinho do que a gente está falando, pega também a fala do Felipe Luiz, esse lado esquerdo. Um jogador que o Felipe acabou... claro, ele citou o Faravelli ali, só que eu acho que tem que ficar também ali de olho, até pela fase com que ele está vivendo, é o Gabriel Fernandes. O Gabriel Fernandes está vivendo uma fase boa, é um atacante uruguaio, está lá fazendo seus gols e participando. Ele participa bastante do jogo do Cruz Azul, às vezes sai um pouquinho mais da área para tentar... Ele é fraco, na minha opinião, para fazer associação um pouco mais longa, tá? Tentar dar uma inversão. Inclusive, ele teve um mapa de erros que é praticamente passes mais longos. É um jogador um pouco mais curto e com presença de área. Tem participado bastante de número de gols, né? Frequentes aí do Cruz Azul, é um finalizador, um jogador também importante que acaba concluindo esse jogo que é construído muito por dentro. Esse aqui é mais ou menos o mapa de calor, para você ter uma ideia, essas 2 manchas aqui, isso aqui é muito importante, tá? Essas 2 manchas que vocês estão vendo, né, que tem um tom ali mais alaranjado, que são maiores, dentro da área é a sua posição ofensiva, beleza? O posicionamento dele ofensivo é aquele ali, então ele fica lá mesmo, né, no centro da área. E essa outra que está na intermediária é o posicionamento dele defensivo. O Cruz Azul, quando entra na fase da defensiva, organização defensiva, ele já marca naquele bloco médio, ele é esse jogador um pouco mais à frente, trabalha mais pelo lado esquerdo, sem bola, e aí ele fica nessa posição, tá? Um pouquinho mais à frente do círculo central. Por isso que a gente está vendo ali também uma marca mais destacada ali dele. Ele, por ser o finalizador, o organizador acaba sendo o Faravelli. O Faravelli fez uma partida muito abaixo recentemente, não sei se parte por uma condição física. Ele até foi substituído no primeiro tempo, num desses jogos recentes aqui que a gente analisou, mas sem dúvida nenhuma é um cara que acaba ditando o ritmo e teve o destaque aí do Felipe Luiz.
Eu acho que é um confronto que o Flamengo se impondo, eles não estão. A rotação no jogo contra o Tigres, na minha opinião, foi mais no abafa. Foi mais no abafa. Pelo que a gente pegou aí do time do Cruz Azul, já jogou mais bola do que jogou na reta final agora, quando a situação ficou um pouquinho mais crítica, ficou mais de abafa. Correndo muito riscos defensivos pelas transições, aí eu trouxe no vídeo anterior. Aqui eu vou deixar pra você o nosso vídeo anterior, que passa e combina muito com o que a gente tá falando nesse vídeo agora, pois você vai entender o aspecto defensivo. Aí você vai entender o porquê o time tá sofrendo, o que acontece, como foram os gols sofridos. Eu vou deixar o link aqui também agora, já dá aí na continuidade, pra você permanecer aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço, tamo junto. Então o compromisso de amanhã é 1h, cara. Cedão, no horário do almoço, tá bom? Grande abraço, tamo junto. Jogaço amanhã, valeu!